Então, vamos lá. Primeiro, agradecer a presença do meu amigo Gabriel Solé, para a gente conversar sobre a trajetória dele, a carreira dele com basquete e falar um pouco sobre tudo que ele viveu com basquete até agora. Para quem não conhece, ele trabalha lá na Suécia, mas eu não vou apresentar ele, vou deixar ele se apresentar para vocês. Pode se apresentar para o pessoal, meu amigo. Fala, Chico. Moro aqui na Suécia já tem 3 anos já. Sou preparador físico. Me formei na UFPEL, né, bacharelado da UFPEL. Agora vão fazer já 9, quase 10 anos de formado. Sempre trabalhando ou com alguma forma de treinamento funcional ou preparação física. E nos últimos anos aí super focado no esporte. Sempre fui foco no basquete. E agora conseguindo trabalhar na terceira temporada já com basquete de alto nível, primeira divisão aqui na Suécia, e desenvolvendo trabalho de preparação física e de levar informação também através do Instagram lá do @basquete.lab, que é a camisetinha aqui. Como é que começou a tua trajetória com basquete? Cara, começou na terceira série. Na verdade, eu era viciado em futebol, só queria jogar futebol o tempo todo, jogava no Clube Brilhante lá. E aí, só que meus amigos todos jogavam basquete, porque um dos meus amigos era sobrinho da professora de basquete, que era a tia Milene, lá do Colégio Pelotense. E aí eles sempre ficavam, depois da aula, para jogar basquete. E eu nunca ficava. E aí eu ficava com aquele ciúme de não estar com meus amigos, né? Eles tinham, tipo, uma coisa em grupo que eles faziam e eu não participava. E aí dali eu comecei. E aí meio que de brincadeira, e aí foi indo, fui melhorando. Cheguei depois, quando parei um ano ali depois, mas depois já voltei. E aí sim, de uma forma mais organizada, joguei no Pelotense. Depois a gente teve chance de jogar estadual com o Carlos Alex, que foi lá pelos meus 16, 17 anos. E aí, daí entrou aquela função de perceber que não ia ser jogador, né? Não ia dar, e aí foi para a Faculdade de Educação Física. E ali continuou o envolvimento, cheguei a fazer projeto com o time da universidade, a gente chegou a organizar um time de basquete, feminino, masculino, sempre trabalhando com monitoria, com projeto social dentro da universidade também. E aí juntamos assim esse conhecimento, essa prática no basquete com o conhecimento acadêmico, conhecimento de treinamento, de preparação física, e aí saiu o trabalho que a gente desenvolve aqui hoje em dia, né? Mais ou menos foi essa junção de experiência desde a infância lá, desde a terceira série, que agora nem é a terceira série mais, né? Até juntar com conhecimento acadêmico e depois especializar através de cursos e especializações e mestrado também para a parte mais de performance de mais de elite. E por que tu resolveu fazer educação física? Por que eu resolvi fazer educação física? Acho que é porque eu não tinha vontade de fazer mais nada. Eu não me achava bom em outras coisas, não me via fazendo, nunca me vi trabalhando num escritório, por exemplo, então eu queria fugir disso, queria uma coisa mais dinâmica. E ao mesmo tempo eu queria eu queria fazer alguma coisa para minha família não me incomodar, entendeu? Então aquela função meio que assim, ó, ou tu vai trabalhar ou tu vai fazer alguma coisa. Então foi naquela pressão de fazer alguma coisa. Eu fiz o vestibular sem expectativa nenhuma, não tinha estudado nada, não tinha feito cursinho. Eu sempre falo isso, eu acertei 7 questões de 8 questões em matemática e eu não fiz nenhum cálculo, tá? Foi tudo no chute. Eu acertei 7 de 8. Eu sempre conto isso porque é um negócio impressionante. E aí entrei em 14º na educação física, mas assim, meio que, tipo, sabe, não foi planejado, eu quero ser preparador físico, eu sempre admirei preparadores físicos, assim, quando eu falava, por exemplo, no Globo Esporte lá, depois do almoço, aí eu via, o pessoal fisiologista, da preparação física, e eu ficava intrigado com aquilo, né, pô, como é que eles controlam, o que é esse treino que eles estão fazendo, por que esses caras são rápidos, qual é o tipo de treino de força que eles fazem, porque a gente sabe que quando a gente vai numa academia, né, por exemplo, a gente trabalha ali com um instrutor de musculação, mas é um outro tipo de conhecimento, né? É mais para uma população geral e tal, não tem muito a ver com preparação física. Então, é bem diferente e isso sempre me intrigou, mas nunca pensei assim vou ser preparador físico. Foi uma coisa que foi se desenvolvendo, que eu fui vendo que era possível durante a faculdade, que eu entrei meio que sem querer, assim, fui lá ver como é que ia ser e deu nisso. E como é que foi a tua formação nesse teu tempo de exército?
Foi um processo de descobrir o que eu queria fazer. Desde o primeiro dia lá, eu fiz vários estágios em várias coisas diferentes, eu estudei várias coisas diferentes, eu experimentei muito. Então eu nunca fui tão, apesar de eu estar sempre ali envolvido com basquete, porque era uma coisa que eu já estava habituado, que o pessoal da cidade já me conhecia pelo basquete, então tipo, o negócio meio que já me atraía, né? A professora Luciana lá, que foi a minha monitora e a minha mentora na faculdade, já meio que me colocou dentro da coisa e não teve muito como fugir. Mas ao mesmo tempo eu experimentei com várias outras coisas, eu trabalhei em outras coisas, eu fui tentando me achar dentro daquele período da universidade. Então eu não me especializei em nada assim na faculdade, eu nunca tive a melhor nota em nada, eu nunca me destaquei em nada, eu era bem nada a ver assim. Eu não era muito, eu não era tão envolvido, mas era por essa questão mais assim de não de estar se descobrindo ali mesmo, sabe, de não saber bem o que queria. E na verdade eu fui saber mesmo por outra questão. Eu fiz alguns cursos depois da faculdade, né? E ali eu já vi, pô, aqui tem alguma coisa legal, que foi um curso de treinamento funcional que eu fiz, que eu vi, pô, aqui tem um treino que é mais legal do que eu tô acostumado a ver, do que eu aprendi na faculdade. E uma aplicação mais prática também, né? E aí, uma vez tinha uma possibilidade de um summit de performance. Então ia vir internacional. Então ia vir vários treinadores internacionais para Bahia, para Salvador. E eles iam falar sobre preparação física e aí sim para esporte mesmo, principalmente esporte coletivo. Que é uma coisa que eu nunca tinha visto tão especificamente assim, né? E eu pensei, pô, de repente eu podia ir. E tinha uma promoção, né? Eu não tinha dinheiro para ir. Trabalhava numa academia, ganhava, sei lá, R$ 6 a hora, sei lá eu. Não tinha dinheiro para ir. E aí eles lançaram uma promoção, cara, de uma frase. Quem escrevesse a melhor frase, por que queria fazer o curso, ganhava a inscrição completa. Só tinha que pagar a passagem, que daí dá para parcelar em, sei lá, 20 vezes, né? E aí eu, vou mandar a frase. E aí mandei a frase, fiz uma frase super elaborada lá, super filosófica, assim, a ver com o movimento, enfim, com treinamento também. E aí eu ganhei o curso da frase, ganhei o concurso. E aí eu fui para Bahia, eu fui fazer esse curso, assim, sem... E aí eu cheguei lá e eu percebi que eu não tinha a menor ideia do que era preparação física. A minha concepção de treino estava totalmente equivocada, aquela coisa de musculação, assim, aquela coisa meio mais tradicional, sabe? Só que o que eu vi lá dos caras, o que eu aprendi lá, eu adorei. Eu pensei, tá, é isso que eu quero. Então foi naquele momento de sorte também, porque eu não teria ido se não tivesse ganho, não tinha dinheiro, que eu percebi que eu queria ser preparador físico. Eu vi um treino completamente diferente, uma realidade completamente diferente da que eu estava acostumado, da que o que eu achava que tinha que ser de uma preparação física. Então foi muito bacana isso daí. E foi aí que deu o clique para realmente me especializar mais. Depois disso, daí sim, investi pra caramba, gastei, olha, muita grana em curso, tudo que é curso que eu posso fazer ainda faço. E aí dali foi só o resto da trajetória até chegar aqui. Eu ia te perguntar como é que tu tinha escolhido te decidido para ser preparador físico, tu é capaz de responder então. E quando é que tu começou a trabalhar especificamente com basquete? Quando a gente começa a estudar, né? Então, por exemplo, na faculdade é super amplo, né? Então, a educação física, ela abrange desde lutas até dança. Então, tu estuda a base da educação física, ali, os conceitos e princípios básicos, de uma forma muito geral. Quando eu saí da universidade, eu comecei a trabalhar mais em cima de nicho, né? Então, eu fui para o treinamento funcional, treinamento de força, de powerlifting, técnicas um pouco mais avançadas e outra maneira de se pensar o treino e a preparação. Aí, a partir desse curso que eu falei lá em Salvador, que era o Summit de Performance da WeMove, ou alguma coisa assim, eu vi aquilo, me interessei, quis fazer e passei a estudar mais nichado em cima da preparação física e aí para esportes coletivos. O que acontece? Eu sempre gostei de jogar futebol, gostava de vários esportes coletivos, rugby, basquete, sempre gostei de assistir handebol, enfim, nunca joguei, mas eu sabia que eu não ia trabalhar com esporte individual, entendeu? Eu sabia que ia ser alguma coisa com esporte coletivo. Então, eu fiz o meu nicho menor ainda e passei a estudar esporte coletivo. Então, ali tem várias características que são similares, temporada, tipo de periodização, tipos de exercícios, bastante coisa parecida. E aí eu percebi
quanto mais eu estudava, mais eu conhecia os preparadores físicos que são os tops, assim, de linha, eu percebi que eles tinham muita vivência no esporte. E que, principalmente, ter jogado ou ter conhecimento técnico, tático de algum esporte era um diferencial na hora de montar treino e de montar ali toda a programação, né? Entender a coisa cultural da linguagem também, entender como é que se chama, como é que são assim as gírias do esporte, né? Digamos assim. E eu entendi que isso ia ser um diferencial muito grande. E a partir daí, sim, eu comecei a focar especialmente no basquete. Eu acho que foi bom eu ser um generalista antes. Eu acho que me deu muito repertório para trabalhar, sabe? E eu trago coisas de outros esportes que eu coloco no basquete. Mas a partir do momento que faz uns 4, 5 anos que eu disse, não, vai ser com basquete, eu comecei a estudar basquete, com preparação física, eu acho que aí sim foi um diferencial para eu conseguir chegar aqui e fazer um bom trabalho, fazer um trabalho que é diferenciado. Eu acho que foi mais ou menos essa percepção assim de olhar outros preparadores como eles trabalhavam e perceber que seria um fator importante eu me especializar mais em basquete. E como é que foi a tua adaptação aí na Suécia? Os atletas te receberam numa boa? Te adaptaste boa com a questão de fuso horário, alimentação diferente? Como é que foi essa parte da tua trajetória aí, dessa chegada? Uhum. Bom, em relação aos atletas aqui, assim, os atletas suecos e europeus no geral são muito gente boa, são super tranquilos, escutam. Eles não têm uma cultura de treinar forte, assim, muito, sabe? A cultura deles é fazer mais ou menos o suficiente para eles, né? Então, assim, acho que muitos têm potencial para estar num nível muito maior, inclusive, mas eles não têm essa cultura. E eu não falo nem no profissional, eu falo lá da base mesmo, sabe? Dos 12, 13 anos, de puxar o físico. É sempre um trabalho muito preventivo, um trabalho meio que proprioceptivo, daqui a pouco alguma coisinha de core, mas sem nunca tentar puxar muito esse lado físico. Então é uma cultura que eu estou tentando mudar. Eu estou num clube agora que tem 4.000 alunos, então a gente está começando pelo time principal, pela primeira divisão, mas a gente quer expandir esse projeto para outras idades, para fazer desenvolvimento individual de atleta mesmo. E assim, no geral eles escutam muito, sempre gostaram dos meus treinos, são interessados, não tem nenhum problema. Atleta americano geralmente tem uma personalidade um pouquinho mais forte, assim, tem mais opinião, já estão mais acostumados também com o treino, né? Então tem coisas que eles gostam de fazer, coisas que eles não gostam, eles são tem um pouquinho mais de experiência, é normal, e essa comunicação é boa de ter. Eu não acredito numa preparação física que seja eu imprimindo alguma coisa e eles só me obedecendo. Eu acho que quando vem dos dois lados é mais bacana. E também nunca teve problema, naturalmente, com ele. Não tem maiores dramas, não tem muito problema, não. Quanto à adaptação aqui, algumas coisas assim, alimentação tranquilo, não tem muita diferença, na verdade, do que eu já fazia no Brasil. Algumas coisas eu consigo fazer aqui, adaptar, então isso não tem problema. O inverno aqui é complicado, até para trabalhar, assim, às vezes, porque o sol nasce, sei lá, 9, 10 da manhã e se põe às 2, 3 da tarde. Então isso suga a tua energia de um jeito que é inexplicável. Assim, tem dias que tu acorda e tu não quer fazer nada, tu quer ficar só deitado sem energia assim mesmo, sabe? Então, às vezes até para trabalhar tu tem que colocar na cabeça, tem que se puxar de uma forma que tu consiga dar energia no treino também, sabe? Porque senão tu vai e tá meio sem vontade e aí já não é a mesma coisa. Então é um trabalho psicológico constante durante o inverno, é bem complicado. Mas assim, acredito que o primeiro ano foi pior e acho que eu tô me adaptando, mas é meio complicado. A minha tática hoje em dia é dar uma viajada durante ali o período de dezembro, janeiro, ou ir para o Brasil, ou ir para algum lugar que seja verão, porque daí eu saio nesse meio do inverno, né? Então aí dá uma revigorada na questão psicológica. O que complica um pouco é o time, porque a temporada vai de setembro até maio, junho, talvez. Então, eu conto com aquela pausa de final de ano ali, de Natal e Ano Novo para poder sair, né? Deixo um programinha montado para eles e tento dar uma saidinha se possível, porque senão realmente fica pesado. Passar o inverno todo aqui é muito pesado.
E questão de estrutura, como é que é a estrutura física para trabalhar com aí o basquete? Porque a gente tem uma ideia que fora do Brasil tudo é mil maravilhas, que é tudo maravilhoso, que tem 1.500 centros de treinamento e tudo mais. Eu queria que falasse um pouco Não. como é que é a estrutura aí do clube que tu trabalha. Não, então, eu passei as primeiras 2 temporadas num clube que estava recém começando, né? O clube tinha 4 anos de criação, o clube de basquete, onde o futebol e o hockey era muito forte, porém a gente não podia utilizar a estrutura deles. A gente tinha que usar a nossa estrutura, que basicamente, assim, quando eu cheguei, era uma quadra. Tá? Era isso que a gente tinha, uma quadra e bola. E a gente fez um trabalho legal. Ao longo da temporada eu consegui comprei medicine ball, comprei elástico, comprei cone, comprei obstáculo, enfim, comprei algumas coisas ali. E a gente fazia um treino físico na quadra mesmo. Tipo, antes do treino ali, 30 minutinhos, 20 minutinhos, e era isso. E foi bom, deu certo, sabe? Para a proposta que a gente tinha atletas ali que tinham outros empregos também, então também não dava para ficar 1 hora na academia, por exemplo, não tinha tempo para isso. E foi um trabalho bom. No segundo ano, a gente conseguiu comprar mais material para usar na quadra e a gente teve acesso a uma academia popular, uma academia normal, como tem aí que tu paga a mensalidade, sabe? Vai e treina. Uhum. Eles nos deram acesso gratuito, só que aquela coisa, né? Academia super boa, não tem o que falar da academia, só que sempre dividindo com os alunos normais. Então, assim, muita gente na volta, às vezes não tinha disponibilidade do equipamento que eu queria usar. Então, isso era um jogo um pouco complicado de se fazer. E a academia era 1 hora assim, da casa dos jogadores, porque eles ficavam mais ou menos na mesma região. Para ir até o ginásio era quase 1 hora, e para ir até a academia era quase 1 hora, só que na direção oposta. Putz. Então, não exatamente na direção oposta, mas tipo, por exemplo, para ir para o ginásio ia para a direita e para ir para a academia ia para a esquerda. Para o norte, mas para a esquerda e direita. Então, assim, era uma função e eles ficavam cansados, ficavam estressados. Então, tipo, tinha que dosar muito bem, planejar muito bem quando é que ia ter academia, quando é que não ia. Então, foi uma complicação meio chata, assim. O técnico gostou muito do trabalho. Ele disse que foi muito melhor do que no primeiro ano. Eu, pessoalmente, não achei bom, não gostei. Achei desorganizado, não gostei da função da academia com mais gente, essa função de ter que pegar trem. Às vezes os caras chegavam lá sem vontade, tinha que mudar o treino muito, sabe? Toda hora tinha que mudar. Então, assim, é claro que a minha percepção, a gente sempre é mais crítico com a gente do que quem tá vendo de fora, né? Os jogadores não reclamaram nada, todos eles falaram que gostaram e tal. Mas eu, pessoalmente, a minha autocrítica não gostei, achei que deveria ter sido muito melhor, principalmente pra gente estar na primeira divisão. Mas, enfim, foi um bom aprendizado. E agora no meu clube novo, que a gente está começando o trabalho, a gente está na primeira semana de pré-temporada agora, quando a gente está gravando esse vídeo. Aí é um clube, é uma escola, na verdade, e o conceito do clube é trabalhar em cima de base e projeto social. Então tem uma baita estrutura, recebe muito dinheiro do governo como auxílio, não para o clube, não para a primeira divisão, mas para os projetos. Só que a gente pode usar a mesma estrutura. Então tem uma academia que é só do clube, tem 3 quadras que a gente pode usar, então se quiser fazer algum trabalho individual com os atletas pode fazer, tudo no mesmo lugar, que fica literalmente a 30 segundos aqui da minha casa, então isso é maravilhoso para mim. A academia, assim, não é gigantesca, não é super completa, não é a mais moderna do mundo, é super simples, super básica, falta coisas também, sabe? Não tem elástico, não tem muita barra livre, não tem tanta coisa assim, mas, meu, não precisa, sabe? Tendo conhecimento na organização, sabendo o que está fazendo, organizando bem ali a função, a dinâmica de academia, organizar eles em grupos, explicar direitinho, saber dar o treinamento, saber se posicionar dentro da academia, sabe? Isso daí, com agilidade, isso aí tu faz qualquer coisa, não precisa ter nada. Só de ter academia junto da quadra já é maravilhoso. Eles saem direto do treino de força, vão para cima, já estão no treino de basquete. Então é tudo ótimo, tudo lindo. Sem reclamações a fazer. Mas assim, não é uma estrutura, sabe? Não tem GPS, não tem medidor de velocidade, acelerômetro de barra. Não tem nada demais. É super simples. Uma academia mais simples do que a maioria das academias que tem aí na nossa cidade em Pelotas, aí, com certeza. E como é que é o nome desse clube novo que tu tá agora? Antes tu tava no. Não sei nem falar também, Jürgen, né? Jürgen, Jürgen. que é o Jardim dos Animais, que era o Jardim dos Animais do Rei antigamente, que tinha um bairro que tem um parque que era esse jardim, e aí então ficou o nome.
O nome do meu time novo é Fries Husset, que Fries é gelo, Husset é casa, então é a casa do gelo, porque onde é a escola agora costumava ser um frigorífico gigantesco. Era o maior frigorífico da Suécia, alguma coisa assim. E aí tinha muita coisa congelada, eles chamavam de Fries Husset. E aí é o nome do clube que eu trabalho, Casa do Gelo. Acho legal o nome, gosto. E é como eu falei, é um clube focado nessa parte de desenvolvimento, né? Então a gente tem muito jogador novo, acho que não chega a ter, tem talvez um ou dois que tem mais de 25 anos ali, talvez. O resto é tudo gurizada, Isso é legal. a todo gás, todo tesão para jogar. Vão jogar pela primeira vez a primeira divisão, a maioria deles. Então, trabalho totalmente diferente do que vinha sendo e está sendo bem legal. Pô, isso é legal. Que o teu último clube da primeira divisão chegou a estar disputando o campeonato, né? Foram campeão, não foram, da primeira divisão? Ou chegaram a jogar bem próximo? A gente foi campeão da segunda divisão, invicto. E aí, quando a gente estava na primeira divisão, a gente trouxe jogador americano, trouxe jogador universitário de Gonzaga, Marquette. E assim, só que a direção era muito desorganizada, sabe? E vários problemas, então a gente perdeu vários jogos também. Só que na verdade a temporada não acabou, né? A temporada faltava acho que 9 jogos, alguma coisa assim, para encerrar. Para encerrar e acabou, não teve rebaixado, só que o time campeão foi o que estava com mais pontos. Só que como não teve a função dos patrocinadores da televisão e tal, que era um dinheiro que o clube esperava, e como é um clube muito novo, tava dependendo, né, desse dinheiro. Por conta do coronavírus, acabou falindo esse time da primeira divisão e eles voltaram o time 2 divisões para baixo agora. Então vai ter que recomeçar todo o trabalho, né? Então foi péssimo, assim. Na verdade, vários times da primeira divisão estão com problema financeiro. Tem uns 3, 4 times que estão e não que seja uma coisa boa, tá? Mas vai ser legal para os meus atletas que são jovens agora, que estão começando, que vão jogar a primeira vez, jogarem essa primeira divisão contra clubes que estão um pouco enfraquecidos, talvez. Eu não dizendo que foi bom o Corona, mas vai ter essa particularidade que os times não vão trazer tanto estrangeiro, talvez, e tal. Então, os 3 melhores lá vão trazer porque eles têm grana mesmo, então não tem jeito, eles vão ser bons. Mas os outros times acho que vão estar um pouco enfraquecidos esse ano. Então é uma vantagem que a gente tem, uma chance que a gente tem de chegar com essa gurizada para conseguir um resultado bom, pelo menos pegar um playoff ali. Uhum. E conta pra gente, então, já falaste bastante da tua carreira, da tua trajetória, como é que tu, pra quem não sabe, o Solé montou eu não sei se é bem protocolo de treinamento que se fala, mas acredito que seja, que se chama Elite Jump, que é um protocolo de treino para quem quer aumentar a impulsão, melhorar o seu salto do basquete, que eu, inclusive, sou uma das cobaias, estou fazendo esse treino. E eu queria que tu explicasse pra gente o quanto tu estudou para chegar até aí, o quanto que tu demorou para conseguir montar esse protocolo de treino, que ele é muito bom de ser feito, não é babação de ovo nem nada, mas eu estou fazendo desde o primeiro módulo e é sugado, é cansativo, mas tu consegue fazer todos os 5 dias da semana tranquilamente e tu vê resultados. Eu noto diferença no meu salto, eu vejo pela plataforma ali do grupo que o pessoal conversa, que muita gente aumentou muito a sua impulsão. Eu queria que falasse um pouco como é que tu fez essa trajetória e como é que tu decidiu fazer esse protocolo de treino. Bom, esse protocolo, na verdade, ele surgiu meio que... Não era a ideia inicial. A ideia inicial da página do Basquete Lab era só levar informação, tá? Passar alguns treinos e ver como é que ia ser a repercussão, tá? E aí, daqui a pouco, a gente começou faz, acho que 4 meses, não me engano, ou 5 meses, alguma coisa assim. E a gente só queria tentar vender alguma coisa daqui a 1 ano, entendeu? Quando a gente montou. A intenção era essa. Só que a gente fez um vídeo, que foi um vídeo sobre o Era Alert, falando mal do Era Alert, né, logicamente, e explicando por que não funciona e tal, quais são os defeitos do programa, porque é um programa que, assim, ó, eu não sei porquê, mas muita gente faz no Brasil, eu não consigo entender. É um programa que aqui na Europa ninguém sabe, nem sabe o que é. É um negócio que não existe, é tão surreal que não existe aqui. Só que o pessoal, por desinformação mesmo, faz muito no Brasil, entendeu? E aí eu queria falar disso porque eu acho importante que as pessoas saibam que é uma porcaria, não funciona. Bom, e aí esse vídeo, assim, os vídeos estavam indo bem até então, só que quando lançou esse vídeo do Alert, aí tipo explodiu, sabe? Bombou, teve gente que fez react no YouTube,
meu, de tudo, assim. Muita gente mandando mensagem, comentando, discutindo e tal, e pô, legal, né? E aí muita gente começou a falar assim, tá, então o que a gente faz, já que o Aeralert não funciona? E eu já tinha tido uma conversa com um amigo meu, porque quando eu era mais novo, eu achava que eu tinha que generalizar para atingir mais gente, né? Quanto mais geral, mais gente eu atinjo, mais eu consigo o público, por exemplo. E ele disse exatamente o contrário, esse cara do marketing, que eu tenho que ter um nicho. Quanto mais nichado, mais público tu vai ter, mais envolvido, mais engajamento, mais tu vai conseguir engajar com as pessoas. E aí, tem alguns programas de salto bem interessantes. Tem um que é do Paul Fabris, que é o PJF Performance, que é muito legal, que eu já fiz. E outros programas de salto que eu vejo que dão muito certo, justamente por ser esse nicho, sabe? É uma coisa que as pessoas querem muito. Eu quero enterrar, elas acham muito bacana enterrar, eu quero saltar. Então, foi uma forma de colocar esse nicho, além do nicho do basquete, um nicho do salto ainda, né? Que é bem nichado. Mas, na verdade, a ideia do programa não era nem aumentar o salto, sabe? É mais um gatilho para a pessoa se envolver e se interessar por uma preparação física de qualidade. Então, esse era o primeiro objetivo. O salto, lógico, que o treino é baseado, sim, para aumentar o salto, mas para mim é uma coisa secundária. Só que o pessoal está aumentando muito o salto, então isso está bem bacana. E para criar o programa, na verdade, não foi muito difícil, assim, sabe? A gente lançou, se não me engano, 4 fases de treino no Instagram primeiro, dando algumas dicas. E a partir das dicas, eu comecei a identificar dificuldades que o pessoal tem, quais são as dúvidas, onde é que geralmente eles falham no treino, o que as pessoas acham que tem que ser um treino de salto, o que elas entendem, o que elas não entendem. E a partir dali eu comecei a identificar as necessidades que as pessoas no Brasil têm para conseguir aumentar o salto. Então eu identifiquei questão de trabalho de base, de mobilidade, de trabalho de core, trabalho de tornozelo, fora o treino organizado com os saltos mesmo, né? Quanto volume, quanto fazer, quanto não fazer, quais exercícios. E dali saiu o programa, e aí, assim, eu tenho uma biblioteca de exercícios já bem estabelecida na minha cabeça. Eu tenho... no Instagram tem, sei lá, milhões de exercícios salvos aqui no meu computador. Então eu fui pegando a partir dessa necessidade e fui montando de uma forma lógica, progressiva, fiz uma progressão de treino, para que no final dos 3 meses os alunos ali, os clientes tivessem o resultado que eles querem. Não foi um processo muito demorado, na verdade, assim, eu monto o treino, cada fase eu montei em menos de um dia, com certeza, mas assim, porque eu já tenho essa base e já tenho bem concreto na minha cabeça o que eu queria desse treino, entendeu? Então não foi muito difícil, não. E ainda, profissionalmente, qual é o teu maior sonho? Tu ainda quer trabalhar em algum outro clube maior do que esse que trabalha? Tu quer trabalhar algum nível de basquete universitário americano, trabalhar na NBA, alguma coisa do tipo, trabalhar num time da Euroliga, tipo Real Madrid, ou o time da Turquia, aqueles times que são que teoricamente são da elite do basquetebol europeu? Uhum. Assim, eu queria ter a chance de estar lá, porque eu acho que seria um currículo impressionante. E eu queria vivenciar esse mais alto nível, né? Tu tá no teu esporte, tu tá lá no que é o melhor do mundo, né? Quem diz o outro lá. E seria legal como experiência. Mas eu não sei, eu não tenho não digo que é um sonho, assim, que eu preciso disso, que é meu grande objetivo. Mas é uma coisa que eu gostaria de fazer, acho que seria legal, tanto pro meu currículo como uma experiência que eu vou poder contar depois. E conhecer, né? Aprender mais. Acho que seria um grande aprendizado também. Acho que isso é mais importante, mais do que ser um sonho. Eu acho que seria, a melhor forma de eu aprender. Eu ia estar trabalhando com outros grandes profissionais, com jogadores que já passaram pelos melhores profissionais do mundo também. Então, acho que eu ia evoluir muito. Mas, assim, uma coisa que eu acho que ia ser muito legal, que eu gostaria muito de fazer, é fazer algum tipo de trabalho mais voltado pro social, em algum lugar, tipo, sei lá, na África, em algum lugar assim, sabe? Que não é tão comum das pessoas irem. Eu acho que ia ser sensacional fazer alguma coisa nesse tipo. Não sei onde ainda, não sei como, mas eu gostaria de fazer isso algum dia. Legal. E tu começou agora esse projeto novo com o pessoal do time da Casa do Gelo. O que Uhum. vocês têm de pretensões para a temporada? Tu já tem mais ou menos uma meta estabelecida? Tu sabe aonde tu acha que os caras conseguem chegar?
porque são novos, né? Então isso é ainda melhor para trabalhar, porque é como se estivesse pulindo os caras. O que tu acha que tu consegue fazer com eles para essa temporada? O objetivo é chegar no playoff, tá? E não tem pressão nenhuma esse ano, porque não tem rebaixamento esse ano. Então isso é muito bom. A gente está garantido para o ano que vem na primeira divisão também. Então, assim, é um trabalho sem pressão e o foco vai ser desenvolvimento individual, tá? O foco vai ser desenvolver eles, colocar corpo, colocar massa, potência, força, trabalhar tática, trabalhar, melhorar características individuais deles, para no ano que vem, sim, a gente brigar ali por um primeiro, segundo, terceiro lugar. Esse é o plano. Então, chegar no playoff esse ano, desenvolver esses moleques, deixar eles prontos, fortes, até para jogar fora depois. E aí, ano que vem, sim, partir para o título. Então, esse é mais ou menos o nosso plano. Teve algum atleta que trabalhou contigo que já saiu da equipe, foi para alguma equipe maior? Já. O nosso armador ano passado foi para a Turquia, agora para a primeira divisão da Turquia. Outros jogadores já fecharam com clubes mais fortes aqui da Suécia, que estavam assim, às vezes até esquecidos na segunda divisão ali, né? E trabalharam a nossa segunda divisão e depois a nossa primeira divisão, fizeram trabalho com a gente. Não, aí não, o mérito não é meu, tá? O mérito é todo o staff ali. E agora estão em times que são os mais fortes aqui da Suécia. E aí outros jogadores estão meio que na espera por conta do corona, assim, sabe? Então, um pouco difícil de falar agora o que vai acontecer com eles. Esse que foi para a Turquia foi o primeiro que fechou um contrato agora. Legal. E tem muito jogador da seleção que trabalha contigo? Da seleção da Suécia, por exemplo? Agora, todos os jogadores que estão trabalhando comigo agora foram seleção de base. Acho que sem exceção. Em algum momento eles foram seleção de base, e alguns durante a base inteira. Ano passado, na primeira divisão, que a gente trouxe bastante gente de fora, com jogadores mais experientes, a gente tinha a seleção da Holanda, seleção do Congo, seleção da Suécia, tinha 2 ou 3, se não me engano. E aí os americanos, né, que vieram de Marquette, Georgetown e Gonzaga. Legal. Acho que era isso, meu querido. Agora tu pode dizer e manda pra gente teus arroba pra gente te seguir no Instagram do Basquete Lab. Explica mais um pouco sobre o site, tal, para o pessoal que tiver vontade de ver e até de treinar, como uma forma de treinamento mesmo, não precisa nem ser para aumentar a impulsão, mas como uma forma de praticar um exercício, praticar uma atividade física durante esse tempo de pandemia em casa. Isso. Bom, o Instagram é @basquete.lab, assim mesmo como se escreve normal. E aí, para quem tiver interesse do programa, tem o link na bio lá do Instagram, mas é basquetelab.com.br. Só rodar para baixo ali tem o Elite Jump. E é isso, é um treino, né? Não é só o objetivo de saltar, não. Quem quiser se manter em forma, melhorar a forma para basquete em geral, vai adiantar, vai servir muito bem esse treino. Equilíbrio, enfim. Só ir lá fazer a inscrição, não tem muito mistério. O treino é no site mesmo. E em breve a gente está lançando um programa de controle de bola. Então a gente está trabalhando já. Depois eu vou lançar em parceria com o meu técnico, que é um IT, sabe? Ele é Marko Milatovic. Então todo IT a gente sabe, né, que é arremessa. Então a gente está fazendo, botei no meu contrato lá que ele ia me fazer um curso comigo. E a gente vai fazer um programa de arremesso também para melhorar o arremesso. Então vai ser eu e meu técnico aqui. E a gente está planejando já está organizando, na verdade, o Elite Jump Pro. Então, para quem fecha o Elite Jump, a gente consegue migrar para o Pro assim que tiver as academias liberadas. Aí a gente está calculando mais ou menos lá por dezembro ou janeiro, é quando a gente vai lançar o programa. Então, terminou o Elite Jump, quer dar sequência, gostou, a gente vai lançar o Elite Jump Pro, que vai ser muito mais complexo, muito mais avançado e, consequentemente, né, muito mais resultado. E vai ser por um ano. Então, vai ser 12 meses de treino aí completo. Legal, bem interessante. Então, meu querido, muito obrigado pela participação. Foi um prazer conversar contigo. Vou seguir fazendo os treinos até quando voltar a pandemia, eu vou estar botando sovaco dentro do ar. Valeu, velho. Era isso aí. Beleza? Fechou então.